Oi, gente, e aí, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô bem, cheguei tranquilo. Não chegou atrasado, né? Não, Dessa vez fui eu. Eu tive que correr um pouquinho, mas consegui chegar a tempo. Foi correr atrás de monotrilho, atrás de ônibus, mas deu tudo certo Padrão, no né? final. Padrão de São Paulo. Sim. E você, Fátima? Tô bem, gente. Como sempre, né? Cheguei, assim, no horário ok, né? Não me atraso. Sim, verdade. Esse é o problema comigo e com o Arthur. Você mora perto? Eu moro perto, tem isso. E você, Ana, chegou bem aqui? Eu cheguei, hoje é meu rodízio, né? Então eu tive que ficar tá. contando os minutos pra sair de casa. Sim, minha mãe costuma fazer isso também. É um saco, né? Não tem experiência. Bom, gente, eu já conheço a Ana, já falei com ela anteriormente, né? E vocês conhecem ela. Eu sei que o Arthur, ele conhece porque você participou do podcast Rolê do Design, né? Então Sim. a gente já tem uma familiaridade. É verdade. Eu já conheci, assim, porque eu tava, assim, por trás das câmeras. Então, Sim. assim, já sabia um pouquinho, né, do antigo podcast, né? Uhum. É verdade. E antes da gente começar o podcast, eu achei interessante falar sobre esse podcast, né? Porque nos meus primeiros episódios, quando eu entrei aqui na garagem, eu cheguei a citar, falei, olha, sou apresentador do Rolê do Design. E eu queria contextualizar isso pra quem tá ouvindo a gente, porque o Rolê do Design, ele foi um podcast, como posso dizer, um test drive. Foi ideia do professor Sgroy, ele chamou eu e outra colega pra gente começar esse podcast, e a nossa primeira convidada foi a Ana Paula, né? Então a gente conversou sobre assentamentos urbanos precários, foi uma conversa bem legal. Aí depois o Sgroy chamou o Arthur e a Mari pra dar as vozes no episódio mesmo, então Sim. teve uma edição ali, porque a gente fez a nossa entrevista online, né? Então, primeiramente, já queria dizer que é um prazer estar aqui presencialmente com você, né? Que faz toda a diferença. E foi basicamente isso. Aí depois, a partir disso, surgiu a garagem, e por isso que nos primeiros episódios eu ainda dizia que eu era apresentador do Rolê do Design. Mas aí agora eu tô aqui na garagem com vocês. Sim, o rolê é basicamente o Velho Testamento da É garagem. o começo de Exatamente. tudo. Sim. Então a gente fala que ele é o estagiário que chegou agora, mas ele Mas tava, já tô há bastante tá desde- tempo aqui. Tá desde o primeiro episódio aqui. E aí, eu não conhecia a Ana, a primeira vez que a gente tá se conhecendo é um prazer. Eu fiz meio que um insert da voz. Eu não sei Sim. exatamente por que isso aconteceu, não sei se foi por conta da qualidade do áudio. Da qualidade, principalmente, porque a gente teve problemas também. Enfim, a gente errou bastante nesse começo, mas eu acho que foi importante justamente pra garagem se tornar o que ela é hoje, né? Sim. Então, devido a esses problemas, a gente tentou contornar, né? Eu fiz a entrevista, mas depois você fez só o insert das vozes, junto com a Mari, e no fim foi isso. Sim. E como foi a experiência pra você, Ana? Eu adoro falar com os estudantes e foi uma experiência muito divertida, né? Porque é um papo descontraído, não é uma aula, Sim. né? Onde você tem que apresentar um conteúdo mais formalmente. É um papo gostoso e eu sou muito animada em trazer vocês do design e que exploram novas mídias para abrir novos caminhos para a gente se comunicar com a população para resolver problemas complicados da cidade e do meio ambiente, da crise do clima. Uhum. Que vai ser o tópico de hoje, né? Exatamente. Inclusive, falando nisso, acho que já tá pra gente conversar a nossa conversa, né? Pode ser, Sim. perfeito. Então, a gente vai rolar a vinheta e a gente já volta. A Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam Café na Garagem. Conversas sobre assuntos que você precisa saber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Cauã, ilustrador da garagem. Aqui quem fala é a Fátima Farhat. Eu sou o Arthur Alves. E, desculpa, eu ia te apresentar. Eu sei que o pessoal já ouviu nossa conversa antes, mas a gente tá aqui com a Ana Paula Cury. Tudo bem, Ana? Você pode falar um pouquinho mais sobre você? Eu sou a professora Ana Paula Cury, eu dou aula aqui na São Judas desde 2003, portanto, 21 anos de casa. Eu estou no mestrado desde 2008 e no mestrado a gente faz um programa muito legal que é um trabalho de olhar para o desenvolvimento periférico da cidade de São Paulo. É um trabalho que se concentra no modo de vida das pessoas que moram em bairros periféricos. Isso foi uma tônica para nós desde que a gente começou a perceber que as condições de vida na periferia são muito piores do que no centro da cidade. E é na periferia que se concentra a desigualdade, a pior distribuição de renda, a infância, as questões de gênero e as questões de raça. Verdade. E eu me lembro
puxando a conversa que a gente teve lá no ano passado, citando novamente o podcast Rolê do Design, que esses assentamentos, eles têm uma concentração muito grande de crianças, né? E foi um ponto que tocou muito quando a gente estava conversando sobre isso, porque a gente fica... Cara, imagina o que essas crianças estão passando, né? Enquanto elas deviam estar estudando, se divertindo, estão tendo que passar por todos esses perrengues que é muito complicado. E quando a gente chega na gente essa informação, a gente fica em choque, né? E você tem alguns relatos sobre isso, né? Você já conversou com pessoas que já sofreram isso. Você poderia falar um pouco mais sobre isso também? Claro. Eu acho que do ponto de vista das desigualdades, né? Os assentamentos urbanos precários que ficam nas margens dos córregos e nas áreas de preservação ambiental, eles concentram grande número de crianças, porque são exatamente famílias numerosas que estão ali, geralmente mulheres sozinhas. Então, a questão de gênero, a infância e a raça estão concentradas nesses assentamentos urbanos precários. Também é a maior concentração de população negra está nessas áreas. Então, a gente não pode colocar a questão da desigualdade social sem colocar a questão da moradia digna no centro desse debate, porque é a primeira forma de afetar os corpos e as vidas dessas pessoas mais vulneráveis, crianças, mulheres e afrodescendentes. Verdade. Você ia falar alguma coisa? Desculpa, eu tô Não, interrompendo imagina, todo mundo hoje. Não, relaxa. É que eu achei interessante esse destaque para como esses lugares acabam tendo muito destaque, essas desigualdades, esses problemas. Porque eu vejo muitas pessoas falando com um tom de, por ser uma região periférica, questões como gênero, sexualidade, etnia, não são tão debatidos por conta de certas urgências. Mas a gente vê que na prática são coisas que ficam muito mais evidentes, que acabam sendo muito mais agravadas por conta dessas coisas mais externas, como a moradia. E eu queria muito saber como que se decorre esse processo para chegar nesse ponto que a gente está hoje em dia. Qual que é a origem disso? Olha, a gente vive no país desigualdades históricas, né? E essas desigualdades começam com o acesso à renda e a emprego formal, né? Então, as desigualdades de renda, elas estão de fato no centro de todas as demais desigualdades, porque são oportunidades, né, que não são dadas igualmente a todos os cidadãos, não só da cidade de São Paulo, mas do país, né? Então, essas desigualdades, elas se rebatem em distribuições socioespaciais, que a gente chama, né? Uhum. Então, as populações tradicionalmente mais ricas, com mais acesso à escolaridade, com mais acesso à renda, com estabilidade emocional, elas conseguiram, né, construir uma base social, né, que se concentra espacialmente no centro da cidade, enquanto, né, as populações que ficaram à margem do sistema público de saúde, de habitação, de moradia, de emprego, elas foram ficando cada vez mais pauperizadas e vulnerabilizadas dentro desse sistema. Então, há desigualdades que são históricas, né, como que tem origem na forma da exploração colonial no Brasil, que são os indígenas e as populações negras, mas tem desigualdades que fazem parte, ou todas elas fazem parte, na verdade, mas são mais agravadas por uma diferença nas oportunidades de emprego, né? E essas coisas estão sobrepostas, estão juntas. Uhum. E é muito complicado pensar, né, como essa parte da renda não é sobre só ter dinheiro, mas sim ter acesso, né? Acho que no fim é sobre ter acesso à educação melhor, Sim. a condições, oportunidades, até cultura, né? A gente fala, Sim. Acho que o Garagem é muito sobre isso, para falar sobre cultura, e a gente vê o quanto, sabe, uma pessoa ter acesso a isso diz muito sobre a condição dela, né? Se ela pode ir no cinema, se ela tem condições de chegar a algum lugar. Porque imagino que os assentamentos precários também influenciam essa chegada à escola, a pontos culturais. Isso seria verdade?
Isso é muito importante, porque são assentamentos, né, são condições de moradia que não estão servidas por sistemas de mobilidade pavimentados, com drenagem, né, não são terras que estão legalizadas no padrão da cidade, então elas não têm infraestrutura. Então, o que acontece? Há mais dificuldade de acesso ao sistema público de mobilidade, de transporte, né, de saúde, de educação, etc. Lá onde eu estudo, né, eu gosto de falar muito especificamente das coisas que eu vejo, porque eu acho que o experimento, né, do mundo real, que é o laboratório que eu tenho lá na pós-graduação, ele dá uma concretude para essas coisas, porque a gente fala da desigualdade, mas a gente fala de indicadores, a gente fala de números, a gente não fala de pessoas. Quando a gente fala do laboratório do mundo real, a gente fala de pessoas. E lá, o que eu vejo, né? Lá é muito, para mim, exemplar do que acontece nesses assentamentos precários. Então, lá a gente tem uma área, tem uma avenida, né, que é a Avenida Dom João Neri, que faz a ligação, na verdade, na cidade de São Paulo, entre a Zona Norte, lá, Guarulhos, e a área ao sul da cidade, que é o setor do ABC, da região do ABC. Então, é um eixo de ligação metropolitana importante que passa ali, norte-sul, pela estrada Dom João Neri. Na margem da Dom João Neri, né, corre o Ribeirão do Lajeado. Entre o Ribeirão do Lajeado e a Dom João Neri tem um assentamento precário que eu estudo que chama Comunidade do Torresmo. Ali, então, tem um grande número, umas 600 famílias que moram em condições precárias. Mas se você olha mais ou menos pertinho, tem equipamentos. Tem UBS, tem 3 escolas, tem posto de saúde. Então, há uma política pública que chegou nessas periferias. Tem áreas de lazer, tem praças, né, tem oficinas de cultura, tem alguns equipamentos. Mas o que acontece? Quais são as vulnerabilidades ali? Por exemplo, as crianças, né? As crianças, para elas chegarem na escola, elas têm que acessar a Avenida Dom João Neri. O problema de atravessar ali a micromobilidade local nesse assentamento precário não é tão ruim. Tudo bem, a rua não é pavimentada, mas eles chegam lá. Tem sinalização para as crianças poderem passar em segurança também? Então, mas o que acontece? A calçada é tomada por um ponto de lixo viciado. Então, as crianças têm que ir para a rua, onde passam os ônibus, porque é uma estrada, lembra que eu falei? Ligação metropolitana? Então, passam ônibus, é uma estrada muito movimentada e as crianças têm que desviar desse ponto para chegar na escola. Nossa. Então, elas passam no meio da avenida. E isso é uma condição histórica. Desde 2017 que eu comecei a estudar essa comunidade, esse lixo está ali. E a subprefeitura já fez equipes junto com a empresa de lixo para resolver esse problema, mas eles não resolvem, porque eles não escutam os moradores, porque não tem uma gestão de... Até as pessoas são bem intencionadas, mas não escutam os moradores. Os moradores vão lá, falam, como a história que eu estava contando antes para vocês, Sim. do seu Alexandre, que é o morador que... tem um certo conhecimento dessa área de serviços públicos, porque trabalhou em grandes empresas, tal, então ele dá boas ideias. Só que ele não é ouvido, né? Então, esse problema permanece. Outra dificuldade muito grande na questão da mobilidade, que é uma questão que vocês colocaram, que é muito importante, porque é o acesso, vocês têm razão, eu disse, olha, até a gente tem spots de serviços públicos, mas como se acessa? Né? Então, a escola, vocês já viram como é. Outro problema importante no acesso é a transposição do próprio córrego, porque o córrego corta a comunidade em 2 segmentos e os equipamentos públicos estão numa área depois do córrego e a comunidade está antes. Então, ela tem que fazer um trajeto muito grande para encontrar as avenidas, para ir transpor. Então, o que eles pedem sempre é que se façam transposições mais frequentes
para que eles tenham acesso, para que a malha urbana, que os arquitetos chamam de malha urbana, ou seja, as ruas da cidade, fiquem mais conectadas apesar do córrego, né, que possam transpor o córrego. Então, esse é um problema importante. Outro problema importante diz respeito à renda, porque qualquer deslocamento de ônibus é caro, né? Então, para eles, a renda também impacta na condição do transporte, de mobilidade, de acesso aos equipamentos da cidade. Verdade. E então a gente já observou mais de um problema aí, né? A gente tem o problema do transporte, mobilidade, o acesso também, né? Mesmo tendo esses pontos importantes. Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, Ana, vendo todos esses problemas, como que essa população faz para se mobilizar, para tentar mudar isso? Existe alguma forma de chegar nos meios públicos para a gente tentar resolver essa situação, esse problema? Né? Você disse que já entraram em contato com a prefeitura para tirar esse lixo, mas não adiantou porque eles não ouvem os moradores, né? Mas como que funciona para essas pessoas chegarem e tentar ter uma oportunidade de resolver isso, né? De mudar essa condição que eles estão tendo? Olha, o sistema de planejamento da cidade de São Paulo tem vários conselhos, né, que são os conselhos participativos, que permitem a participação dos moradores. Entretanto, esses conselhos, eles acabam não sendo muito convidativos para os moradores dessas regiões. Então, o que acontece é que você não tem uma capilaridade muito grande entre as formas de representação e os moradores. E, por outro lado, né, em 1989, né, se tentou fazer uma descentralização do sistema de planejamento, transformando as subprefeituras que estão perto dessas populações, porque a cidade de São Paulo está dividida em 32 subprefeituras justamente para atender as áreas ao redor dessas subprefeituras, isso dá mais acesso das populações vulneráveis ao poder local, para que se fizessem sistemas de planejamento mais integrados com a população. Acontece que essas subprefeituras, elas acabaram adquirindo uma cultura de zeladoria e de compromissos políticos com vereadores locais que acabam transformando o planejamento em um local de barganha política. Então, acaba prejudicando os canais que existem. Também tem o canal 156, que é o canal aberto da prefeitura, mas você reclama ali, não é que tem efetividade. Porque São Paulo é uma cidade muito grande, é enorme, é difícil também. A questão não é difamar o poder público, mas é poder criar novos mecanismos de integração entre o sistema de gestão que já existe, como o caso das subprefeituras, e a população, fazer com que, de fato, essas subprefeituras, que são o sistema local de planejamento, sejam efetivas no atendimento das comunidades que estão ali. Essa dificuldade, né, da prefeitura de chegar na população, ela é muito complexa. E eu acho que tem um componente cultural, da cultura política do Brasil, que é bastante influente nessa dificuldade. E parece às vezes que é feito não para ajudar, mas sim para complicar, né? Às vezes parece até meio proposital. Sim. Você acha que faz parte disso? Tipo, eles realmente não querem muito ajudar, eles querem fingir que eles estão ajudando, então eles implementam algumas coisas, mas que são bem difíceis para realmente, assim, deixar as coisas do jeito que elas estão? Acho que você percebe bem. Sabe que o primeiro seminário que a gente fez no nosso Laboratório do Mundo Real chamava assim, tô explicando pra te confundir. Faz sentido. Que é uma música do Tom Zé, e era pra explorar a percepção que o cidadão comum tem do poder público, que é essa complicação toda. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar.
Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder Tem uma sair. lógica essa Tô complicação ficando toda. cego pra poder- Ela tem uma lógica política muito que funciona muito bem para manter as coisas como elas são. E é sobre essa lógica política que a gente tem que começar a agir. Entendi. E a gente vê novamente que a voz do povo é a voz de Deus, né? A gente precisa ter esse contato, a gente precisa lutar por esses direitos, né? Principalmente as pessoas que estão nessa situação. Né? Então você acredita que talvez o maior problema seja essa falta de comunicação entre o povo e as políticas públicas? Eu acho que esse é um grande problema, não só entre o povo e as políticas públicas, mas um trabalho, e aí eu estava falando para vocês, né, que eu tenho muita esperança que um dia vocês que são comunicadores de design, que têm domínio dessas tecnologias, sejam incluídos na nossa missão de levar conhecimento para as pessoas, porque quando elas têm conhecimento, a gente consegue muitas mudanças. Então, muitas vezes é também uma dificuldade de perceber o que está acontecendo. Por exemplo, lá no meu laboratório do Mundo Real, para dar exemplos tangíveis, né? Exemplos concretos. Lá no meu laboratório do Mundo Real, quando começaram as obras ali, eu chamei a população para falar com a subprefeitura, né? Vamos fazer uma reunião, fala o que vocês querem. Aí o subprefeito foi, o chefe de gabinete foi vários representantes da Sabesp, da empresa e tal. E a população falava, a gente quer pavimento, a gente quer que canalize o córrego, a gente quer... E eu falei para eles, gente, mas vocês precisam pedir drenagem. Aí eles me olharam com uma cara assim, sabe? Sim. Tipo, o que você tá falando? Eles pensam até como isso vai resolvendo os problemas, né? Que palavra é essa? Daí, como eu tenho uma amiga lá da comunidade que confia em mim, mesmo que não entenda o que eu tô falando, ela gritou lá do fundo, drenagem! E olhou pra minha cara, tipo assim... Eu falei a palavra que você me deu, tá certo? Eu fiz assim pra ela. Tá. O que aconteceu? Depois das obras terminadas, 8 meses, né? Eles começam a entender o que é drenagem. Na prática. Professora, nós temos um problema de drenagem, né? Que é exatamente essas águas da encosta, né? Que não estão sendo conduzidas nem para o sistema de drenagem natural, nem para o sistema público de drenagem. E o que elas fazem? Alagam as cidades, atrapalham a conexão e a mobilidade, enchem a casa das pessoas, transmitem doenças de veiculação hídrica, que é uma das maiores causalidades de morte infantil na região. Sério? Nossa. Claro, Nossa, causam gente. todos esses transtornos. Que assim, eu vejo que é muito comum você ver esses vídeos das pessoas, sei lá, com as casas alagadas ou algo do Sim. tipo. Isso também é muito em decorrência também dessa condição do assentamento precário, né? É muito comum a gente ver vídeos de casas sendo alagadas, né? Móveis sendo perdidos, coisas do tipo. Isso tá muito integrado com o que você tá falando, nessa parte da drenagem? Sim, está muito integrado ao sistema de drenagem da cidade, que é a pauta que mais cresceu no meu laboratório de Mundo Real. Eu comecei a mobilizar muita gente dessa área, comecei a estudar isso. Imagina, eu sou professora de história. Comecei a estudar drenagem urbana vorazmente para poder responder entender pelo menos esses problemas. E é exatamente isso. Por quê? Porque São Paulo é uma região hídrica, né? É uma região que é cortada por rios principais e seus afluentes. A Zona Leste, mais ainda. Sim. O Itaim Paulista, onde eu estudo, ele é cortado por 6 córregos. Tem 400 mil pessoas morando ali, né? E os setores mais densos de população são aqueles ao longo do córrego. Então, o que você vê no noticiário é uma situação recorrente na cidade de São Paulo que afeta a maioria da população pobre, principalmente nas áreas de mananciais, na Zona Leste, na Zona Sul e na Zona Norte. Porque eu vejo que é muito comum essas construções serem feitas em áreas que não eram para ter construção ali por conta dos rios, né?
eu acho que isso acaba atrelando muito, né, para essas enchentes e tal. Eu acho que até, eu não sei se tem a ver com o que aconteceu em Brumadinho, o que a gente está conversando aqui, por ser uma área que era de risco e ter rolado tudo que rolou. Brumadinho é uma catástrofe ambiental que tem um agente muito claro, né, que é a empresa mineradora ali e os problemas de infraestrutura ali. Então, eu não queria confundir essas duas coisas, até porque eu não tenho tanta informação sobre como isso afetou e qual era o tipo de ocupação que tinha ali ao redor das áreas afetadas. Ah, sim. Mas aqui, você tocou num ponto que eu acho super importante para o nosso tema de hoje, que é o acesso à terra. O que acontece é que o acesso à terra é caro. A terra é uma mercadoria cara, né? E essas pessoas que não têm renda vão procurar terra barata. Terra barata é terra de proteção ambiental, que, entre aspas, não deveria ser comercializada e não deveria ter valor. Mas pela pressão demográfica, esses assentamentos invadem essas áreas, muitas vezes compram de loteadores ilegais que se apropriam e vendem áreas que não têm título de propriedade, né? E aí essas populações estão mais afetadas pelo desnível, né, da água. Porque o que acontece? O rio, ele tem o seu leito menor, que é onde geralmente ele corre numa boa. Acontece que a sazonalidade das estações do ano, né, determinam que nas épocas de chuva o rio ocupa seu leito maior, que está nas áreas de proteção ambiental. Então, vamos dizer, o rio, ele tem uma variação dimensional natural, da natureza dele, né? E essas populações ocupando essas áreas são afetadas pelas inundações ribeirinhas. Então, tá? por isso que essas áreas de proteção ambiental não deveriam ser ocupadas, porque elas já são determinadas para o rio poder se alaçar ali no seu período que ele tiver maior, né? Então, seria por isso? Exatamente. Agora, muitas delas já foram ocupadas e como o Estado não tem condição de oferecer moradia digna, que está na Constituição Federal de 88, desde a emenda de 2000, né? Então, como o Estado não tem capacidade de prover isso, ele também não pode remover sem dar alternativa para essa população. Então, né, é preciso que se revise, principalmente frente às mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas vão afetar o regime de chuvas. A gente vai ter períodos de seca muito grande e períodos de chuvas intensas e torrenciais também concentrado. Então, o que vai acontecer? A gestão da água, o cuidado que a gente tem que ter com a água, tem que ficar muito maior do que ele é hoje, né? Então, a política habitacional, ela tem que prever esta convivência com a água. Então, se não pode remover, tem que construir assessoria técnica para que essas moradias se adaptem. Sobre palafitas, o que for. A gente tem que pensar alternativas e soluções para se adaptar ao novo regime dado pelas mudanças climáticas e intensificação dos eventos extremos. Chuvas torrenciais concentradas no tempo que alagam e inundam tudo e períodos de seca enormes que vão levar à escassez hídrica, mesmo dos bairros mais ricos. É o que eu vejo algo sendo muito debatido, porque é como se não fosse algo que vai acontecer da noite pro dia. Que, tipo, do nada todo mundo vai ficar sem água. Vai afetar primeiramente essas pessoas que estão numa situação mais precária, né? Pelo menos eu já li sobre. Então, essas pessoas que estão num ambiente que não é propício a ter essas construções e que tem chance de alagamento, vão sofrer muito mais do que áreas que já são construídas com isso em mente ou algo do tipo. Algo que me chamou muita atenção, na hora que você comentou sobre a drenagem, é essa carência do entendimento de certas coisas por parte dessa população. Como é que vocês abordam? Tentar conscientizar eles ou tentar, não sei, dar uma instrução maior para compreender a própria situação? Olha, eu acho que você tocou em duas questões super importantes, né? A primeira, né, é isso que você falou, que as mudanças climáticas vão afetar primeiro
as populações mais vulneráveis. Isso é muito importante para que a gente dê o passo de entender que essa desigualdade social que se revela na falta de moradia digna e nos assentamentos urbanos precários, elas são o primeiro passo para justiça climática. Então, para a gente conseguir alcançar uma justiça climática, a gente tem que dar o passo em direção à justiça social. A gente tem que entender que justiça social e justiça climática fazem parte do mesmo processo histórico de espoliação social e ambiental. Se a gente não pensar as duas coisas juntos, a gente não vai conseguir ter uma sociedade mais justa, inclusiva e resiliente. Esse eu acho que é um ponto importante. Em relação a como a gente aborda o problema da drenagem, é por isso que eu estou aqui convocando vocês. Eu acho que a gente tem muito a melhorar. Mas a gente tem, sim, feito alguns trabalhos importantes. O primeiro trabalho que eu acho importante que a gente tem feito é a capacitação técnica dentro da subprefeitura. A gente tem oferecido cursos, por exemplo, aqui na São Judas a gente ofereceu um curso de modelagem hidrológica para os técnicos da subprefeitura. E foi muito legal porque a gente não só envolveu os técnicos da subprefeitura, mas também a gente envolveu os técnicos da São Paulo Urbanismo e também estudantes da Unicamp, da São Judas, e da USP também. Então a gente montou um grupo interdisciplinar para capacitar o pessoal que está lá na ponta a entender também os problemas de drenagem. Porque você tem um pessoal técnico, mas a drenagem urbana é uma especialização, uma especialidade técnica ainda mais sofisticada que nem sempre você tem formação para enfrentar esse problema no próprio poder público. Então a gente fez esse trabalho, né? A gente fez um trabalho também junto ao chefe de gabinete, o Aguinaldo Firmino, que é um super parceiro do Lab. Ele acolheu muito as nossas iniciativas desde o começo. E a gente fez, então, vários encontros com ele. Eu lembro que ele falou: professor, agora eu entendi, né? Porque a gente tem a gente usa, né, uma imagem que é, olha, a questão a bacia hidrográfica, porque a primeira vez que eu falei em bacia hidrográfica no grupo, a pessoa falou: nossa, que é isso? Eu conheço bacia de ralar uma roupa, bacia que é isso, professora? E daí a gente usou a metáfora: olha, a bacia hidrográfica é que nem um telhado ao contrário, né? As águas caem. Então a gente vai tentando construir essas analogias para fazer mais tangível os processos de drenagem que eles têm que entender para entender o que está acontecendo com eles. Mas eles entendem rapidamente, viu? Porque como eles experimentam, é muito mais fácil deles entenderem do que a gente que não experimenta. Sim. Então, tem sido feito esse trabalho, mas eu acho que ainda tem muito a se fazer no sentido de trazer, por exemplo, né, essas situações que a gente está vendo aqui em cima da mesa, nesses quadrinhos maravilhosos aqui que vocês estão mostrando, são situações que poderiam estar direcionadas a um objetivo pedagógico de mostrar, não diria muito pedagógico, mas de tentar construir conceitos de problemas urbanos para que eles consigam dar passos mais efetivos em direção à solução desses problemas, antevendo coisas que eles não poderiam antever. Por exemplo, se naquele dia que tivesse todo mundo lá, eles tivessem botado a boca no trombone sobre a drenagem, quem sabe, não garanto, mas quem sabe, a gente pudesse ter um melhor direcionamento da drenagem ali na área deles. Então acho que tem muito a que a gente pensar como essas mídias mais lúdicas e que são mais visuais, que tem uma assimilação mais simples, né, poderiam auxiliar a gente numa pedagogia urbana. Para contextualizar, a gente está com alguns gibis aqui que o nosso diretor Fábio Flor trouxe pra gente. E todos eles têm um foco muito grande nas cidades. O ambiente é extremamente crucial nessas histórias. O que é muito... Tipo, eu tô até pensando num filme que eu vi recentemente, que é o Boi Neon. Não sei se você conhece. Mas ele é tipo, ele retrata muito o Nordeste. E aí você vê... Ele é tipo um vaqueiro, assim, vamos dizer. Que ele... Quer dizer, acho que ele cuida de vaquejada. Que é aquelas coisas tipo rodeio e tal.
E você vê como que as casas que eles vão morando, quando eles vão andando pelo Nordeste, são muito precárias, porque o trabalho deles é muito... Como posso dizer? É tipo um subemprego. Então você vê como que o ambiente é um elemento muito crucial nessas histórias. E eu acho que, como você apontou, Ana, quando a gente tem esse acesso à cultura, seja gibi, seja filme, você começa a entender melhor tanto a sua realidade como a do outro. Verdade. Eu imagino que todo mundo aqui já deve ter visto algum filme ou história que acabou... Posso dar um exemplo recente? Claro. Nossa, o João vai me matar por citar X-Men 97 antes dele. Mas eu já tava pensando nisso daqui faz um tempinho. Olha só, eu vou ler aqui pra vocês o artigo 25 da ONU. Tá? De 1948. Okay. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família, a saúde, o bem-estar e principalmente a alimentação, ao vestuário, a moradia, a assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, né? E se a gente for fazer um paralelo com X-Men 97, a gente tem Genosha, né? Que é como se fosse um país mutante. E dando um pequeno spoiler aqui nos primeiros episódios, o Magneto simplesmente em uma reunião da ONU, quando ele estava sendo acusado, enfim, das atrocidades que ele fez anteriormente, né? Ele questionou sobre Genosha também. Aí aconteceu uma série de eventos que ele simplesmente pegou o pessoal da ONU, levou pro céu com o magnetismo dele pra falar, olha, a gente tem esse país aqui, mas eles não são reconhecidos pela ONU. Por quê? Porque a gente é mutante? A gente não tem direito também? A gente não é humano como vocês, apesar de ser mutante? Então acho que é um debate muito interessante, né? E eu acho que tem relação com o que a gente tá vendo aqui. Por um velho amigo que me desafiou a me lembrar dessa visão da Terra, de como ela é vasta e de como a tornamos pequena. Charles Xavier confiou a mim o sonho dele. E isso não exige que vocês amem ou aceitem a minha raça como se fosse a sua. Mas simplesmente que aceitem que dividimos este mundo e um futuro em comum. E que a minha raça, como a sua, tem o direito de viver nele. Eu estou tentando ser melhor. Então imagina se, por exemplo, crianças fossem conscientizadas com isso nas escolas, né? Se isso fosse um material mais recorrente. Eles poderiam passar para os pais, por exemplo, né? E daria uma conscientização melhor. E a gente tá falando sobre quadrinhos, porque é uma mídia muito fácil de você entender, de você ter uma informação de forma didática ali, não é maçante, não é como, por exemplo, um livro. Se você falar um livro sobre drenagem, por exemplo, para uma criança, ela vai parar de ler em 5 minutos, É um livro técnico de drenagem para uma criança. Não tem como, né? Mas aí se você fizer um quadrinho explicando com um personagem interessante, cara, é completamente diferente, né? Então acho que isso faz diferença, né? E talvez o inverso também. Se você pegar a experiência dessa criança com os efeitos da falta de drenagem, por exemplo, lá na minha comunidade, várias mulheres me contam que quando começa a chover, os filhos começam a chorar. Porque eles têm medo da chuva, porque a água vai entrar no barraco e vai levar tudo. Vai levar o alimento, vai levar o cobertor, vai molhar o colchão, né? E eles vão ficar sem nada. Então, é uma experiência traumática. Se a gente conseguir dar visibilidade e sensibilizar o poder público de que isto está acontecendo, também é uma direção no outro sentido. Porque às vezes também a gente culpa muito a população e atribui a eles uma responsabilidade que, coitados, eles não conseguem. Quem tem dinheiro para resolver o problema não são eles. Sim, eles não têm o recurso, Estado. Né? Exatamente. É o Estado. Então, óbvio que a gente tem que dar para eles toda a informação para eles lutarem por parte deles. Mas também a gente tem que fazer a coisa do outro lado, sabe? Mover o poder público para que eles percebam o que está acontecendo. Porque, por exemplo, quando eu levei o prefeito lá na comunidade do Torresmo, né? Ele não aceita o que tá. Ele fala, nossa, olha que linda obra que eu fiz. Nossa. Aqui. Nossa. Nossa, isso tá beneficiando 600 famílias. Então, é uma disputa, e isso eu acho que vocês têm um papel muito relevante, é uma disputa por narrativas. Sim, Entende? Então,
Como é que você toma essa narrativa e apresenta o que de fato está acontecendo ali? Por exemplo, vamos fazer uma oficina de quadrinho na escola lá do lado para pegar as histórias das crianças sobre a água. O que a gente vai aprender? Sabe, a gente aprende muito. Eu brinco que eu mais aprendi lá do que ensinei. Eu acredito que eles têm muita coisa para passar como informação também, né? Eles vivem lá, né? E se isso chegasse de alguma forma a esses políticos que parece que vê essa população só como números, né? Que parece que é a única maneira que eles veem. Pelo menos eu tenho essa visão. Não consigo encontrar algum político assim que veja, olha, eu vou fazer isso pra tentar... Talvez tenha uma boa intenção ali, né? Mas como essa pessoa não está lá, não convive, não vê esse problema... Inclusive, são 3 problemas, eu acho, né? Olhando assim de maneira geral. A gente tem o problema da parte política, que vê o problema que essa população está sofrendo, mas vai resolver só pensando, olha, eu fiz isso daqui para ajudar vocês e não foi o suficiente. Aí a gente tem o problema em si, né, que a gente sofre com enchentes, deslizamentos e outros problemas, né, que podem vir a ocorrer, e a população também, né, que ela precisa aprender como como esse problema deve chegar na parte política, né, como eles podem fazer isso para mudar de alguma forma a situação deles, né. Então acho que é interessante a gente encontrar esses 3 pontos e encontrar uma maneira de solucionar isso, né. Sim. Parece também que não é humanizado, né, mas uma máscara assim de, a gente tá fazendo o mínimo, então tá tudo bem, né. Mas, inclusive, só um minuto. Pensando assim nas mídias, eu lembrei do filme Parasita. Nossa, tava pensando nele também. Que tem muito a ver com isso, que mostra bastante esse por trás, né? Não é no Brasil, é na Coreia. Mas é uma coisa que acontece muito lá, né? Que tem gente que acaba vivendo... um spoiler, né? Acaba vivendo na casa de pessoas mais ricas por conta da pobreza delas. E tem toda essa questão social que eles mostram da galera que trabalha ali pra família rica, né? Eu acho que é um filme muito interessante que mostra bastante isso. É bem interessante. Sim, tanto tem até aquela cena que eles estão literalmente, tipo, a casa começa a inundar. Sim. E eles ficam sentados na janelinha ali, tipo, acho que um até começa a fumar, né? Tipo, ficar, não tem nada que eu possa fazer, então, tipo, é isso, um certo... Não vou dizer conformismo, mas, tipo, putz, é o que eu tô acostumado a viver, né? O que eu posso fazer quanto a isso? E no momento, nada que eu fizer aqui vai mudar essa situação. Exatamente. E até puxando com o que você falou, eu acho que, sabe, quando a gente vê um problema desses, pelo menos o que eu noto em políticas públicas aqui no Brasil, é que tem muito essa tendência, tipo, vamos tentar erradicar o problema, mas eles não tentam ver qual que é a origem dele pra tentar modificar, tipo, essa mudança estrutural. Quando a gente fala que um dos grandes problemas do Brasil é o acesso à educação, né? Pra poder ter essa mudança até a ascensão social e coisas do gênero. E a gente não vê tantas políticas que realmente tocam esse assunto. Parece que a gente quer, tipo, não, vamos acabar com a pobreza, vamos acabar com a criminalidade, mas, não sei, vamos tacar um tanque de guerra lá, em vez de construir uma escola, em vez de, tipo, sei lá, fornecer acesso pra ter essa mudança de vida. E eu não sei, eu tenho essa impressão que no Brasil esse é um grande problema das políticas públicas. Eu acho que você, Ana, que provavelmente tem muito mais contato, consegue ver isso muito mais de perto. A gente vê uma política pública de educação muito capilarizada lá. E se tem algo que funciona na Zona Leste, é o Sistema Municipal de Educação, tá? Então, isso a gente tem, vamos dizer, muito melhor do que outros serviços urbanos. Tanto a saúde quanto a educação são muito fortes no território, sabe? Tem presença, ajudam muito a população mesmo. O que acontece é que a política tem a sua forma de funcionar. Então, por exemplo, os políticos precisam fazer relatórios. Relatórios são números, né? Então, muitas vezes, como vocês apontaram, com razão, essa política fica desumanizada. Eles são números. Então, por exemplo, eu atendi 1 milhão de moradias. Que tipo de moradias são essas? Como foram feitas? Que tipo de cadeia produtiva de carbono mobilizou e essa política deu incentivo a? Então, assim, tem uma funcionalidade, tem uma organicidade do nosso modo de desenvolvimento que está todo... entre aspas, doente, sabe? É como se a nossa sociedade tivesse doente, porque o que ela produz é consumo, né? E poluição. Verdade. Então consome números de política pública, consome números de atendimento, mas e a qualidade? E como esse atendimento é feito? E será que a gente não conseguiria, por exemplo, uma coisa que eu sempre
bato lá na subprefeitura, será que os contratos de obras nas regiões não deveriam ser orientados para microempreendedores locais? Porque reformou a pracinha lá em cima da onde eu tô, lá do Lajado, que é o lugar que eu vou para ver o que eu tô falando, né? Sim. E fez a pracinha lá, gastou 300 mil reais. Vem os moradores lá e falam, gente, ficou pior do que tava. Tirou os brinquedos que a minha filha gostava, não sei o quê. E tem a placa enorme lá, gastou 300 mil reais para fazer essa... Daí o cara falou, eu faria isso aqui muito melhor. Então, são pequenas obras. Por isso que a gente tem apostado no nosso lab no tema da microdrenagem. Porque a microdrenagem são pequenas obras de pontos de drenagem distribuídos pela cidade. Se a gente cuidar das pracinhas e das microdrenagens e criar empresas, né, locais que atendam dentro de um regime de, vamos chamar, engenharia solidária, que absorvam essa população, a gente já teria vamos dizer, um contrafluxo desse modelo insustentável de espoliação da sociedade e do meio ambiente. E a gente poderia incluir pessoas, gerar empregos na área, aumentar a renda, aumentar a permeabilidade. Era essa a nossa utopia desde o começo. Mas aí aconteceram as obras, né, que foram... milhões que foram mobilizados dentro de grandes obras de infraestrutura cinza que causaram grandes dores à população. E tá muito interligado com o design isso, né? Essa coisa de entender o usuário. Sim. Eu imagino que a arquitetura também seja a mesma coisa, né? Isso de você compreender para quem você está fazendo. A arquitetura deve aprender muito com design nessa parte. De verdade. Sim, a gente tem esses pontos a melhorar, né? E a pensar como melhorar principalmente. E, Ana, eu fiquei com uma dúvida. Tem alguma diferença da drenagem convencional para não sei se você falou micro ou... É microdrenagem? É correto? É isso, microdrenagem e macrodrenagem. Essa é uma diferença, tá? Que está muito ligada à forma da gestão da água na cidade de São Paulo. Por quê? Porque a Secretaria de Infraestrutura Urbana, a CIURB, ela cuida da macrodrenagem, que são as grandes linhas da água e as grandes bacias hidrográficas. A microdrenagem, que é aquela água que percola pelo solo por conta da precipitação, né, quem cuida é a subprefeitura. Então, como há uma dificuldade de compatibilização de projetos entre o que a subprefeitura faz e qual a sua capacidade de investimento e o que a CIURB faz e qual a sua capacidade de investimento... Não tem essa comunicação entre eles? Essas coisas, pelo menos lá na área onde a gente observou, não se conversam. Então, o sistema de microdrenagem ali agora é o mais sensível para a população. E é esse que está causando as inundações na faixa de 12 milímetros de precipitação, já está inundando a comunidade. Coisa que, quando não tinha o sistema de macrodrenagem, porque o sistema de macrodrenagem não está compatibilizado com a microdrenagem. É um paredão, lembra que eu contei para vocês? É um paredão que está bloqueando que a água percorre para o próprio córrego no seu curso natural. Então, ele não está nem no curso natural, nem no curso da rede pública. Então, o que ele faz? Ele ocupa a pavimentação do assentamento ali e inunda as casas. Caramba. Com precipitações muito menores do que antes. Então, na gestão da água, existe essa divisão. No fluxo da natureza não existe, não. E uma coisa que eu fiquei com dúvida também primeiramente, esse negócio de não ter uma comunicação entre a macro e a microdrenagem já me deixou maluco, porque são coisas relacionáveis e eu acredito que se houvesse uma comunicação, acho que seria mais eficiente, né? E pensando nisso, existe alguma outra coisa que, eu digo, algum outro problema que é muito comum observado nessa comunidade e que você acha que poderia ser resolvido também, além desses que a gente já citou anteriormente? Olha, eles sofrem com os problemas de microacessibilidade, que é o deslocamento até o posto de saúde, o deslocamento até a escola, nem sempre é longe, mas não tem a transposição, eles pedem uma ponte ali, eles pedem que retire os entulhos da Avenida Dom João Neri para que as crianças possam acessar em segurança o equipamento público que está pertinho, está perto, mas tem uma barreira enorme que é esse lixo acumulado ali. Eles sofrem muito
com a microdrenagem, que foi agravada com as obras de macrodrenagem da CIURB. Eles têm reclamado muito sobre isso, eu já contei para vocês, né? 12 milímetros já é alarmante para eles, uma chuva que não é uma chuva muito grande. E isso aumenta problemas como a dengue. Então, atualmente, houve mortes no grupo relatadas. Eu mesmo ouvi relato de 3 mortes no grupo em função de dengue, porque essa água parada prolifera o vetor, o mosquito que transmite a dengue, e as doenças de veiculação hídrica, que são umas das mais altas na cidade de São Paulo, lá nos índices do Itaim Paulista, também são agravadas por essa falta de drenagem. Então, são problemas bastante sérios, estruturais, e que essa pequena comunidade de 600 famílias que eu acompanho e estudo é uma amostra do que acontece nas amplas áreas vulneráveis, sem acesso à moradia digna e infraestrutura urbana na cidade de São Paulo, que mostram a nossa injustiça social e ambiental, que é também uma injustiça climática. E nesses anos que você está já estudando o tema, você sentiu alguma melhora ou alguma mudança desde que você começou? Eu senti, sim. Eu acho que teve a interação. Bom, é difícil dizer, mas eu acho que eu fui a mais beneficiada de todos, né? Porque eu aprendi muito. Eu consegui compreender coisas que só a visão teórica do que acontece nessas áreas não nos dá exemplos, né? Então eu aprendi muito. A comunidade, ela aprendeu também, né? Ela aprendeu, hoje se organiza, tem mais discernimento. A comunidade teve uma remoção de 60 famílias na área, né? E isso, algumas famílias foram prejudicadas, mas algumas famílias tiveram acesso a uma renda fixa que fez uma diferença para eles. Então, tinham famílias que estavam muito afetadas por essas inundações ribeirinhas e que queriam muito sair dessa situação e tiveram essa oportunidade. Isso foi uma melhora muito pequena, muito pontual para algumas pessoas, mas que vale a pena a gente registrar. Teve um aprendizado muito grande da subprefeitura com os problemas que a gente enfrentou, né? Isso também foi um ponto positivo, né? E os próprios alunos ligados ao Lab também aprenderam muito com o processo, né? E têm conseguido se capacitar para atuar em outras instituições que prestam serviço a essas populações. Por exemplo, a gente tem hoje, trabalhando no Instituto Alana, uma ex-aluna da São Judas, que fez parte do Lab e que hoje tem um papel fundamental na assistência da comunidade ali do Jardim Pantanal. Também no Jardim La Pena, né, a Mari, o Pedro, eu brinco, são sócios fundadores do Lab, fizeram um trabalho importantíssimo no plano de bairro do Jardim La Pena. Muito legal. E, além disso, montaram uma cooperativa, a Arquicop+, que presta serviço a comerciantes dessas áreas. Então, se começa a criar uma expertise que sai aqui da São Judas, né, que sai do Lab, que sai da São Judas e que está se multiplicando dentro de instituições estratégicas que atuam dentro dessa questão social. Então, eu acho que seriam os ganhos, né, mais legais que eu tenho para contar para vocês. Porque realmente é um processo muito longo, né, que vai levar ainda muito tempo, infelizmente. Mas uma coisa que eu fiquei também bem curioso, você como professora, eu sei que o Lab tem um impacto muito grande, né, nessa influência, nessa conscientização, mas como que você tenta, ou se você tenta de alguma forma reverberar ou aplicar esse conhecimento ou essa consciência nas suas aulas, sabe, para pensar nos futuros arquitetos? Como que você tenta fazer essa abordagem para eles também terem isso em mente?
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem é o Laboratório do Mundo Real como sala de aula invertida mesmo, né? Eles vão para lá. E agora que a gente tem recursos da FAPESP, apoiada pela Universidade de São Judas, a gente tem van, a gente tem transporte, a gente tem vários benefícios. Hoje a gente tem bolsistas que trabalham pra gente, com remunerações legais, inclusive. A gente tem atraído ex-alunos, porque não só a gente tem recursos da FAPESP, mas a gente tem recursos do INCT Climapolis CNPq, que é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que apoiou a gente, está nos concedendo uma bolsa, e um dos sócios fundadores do Lab ocupa esse lugar. Então, o Lab tem funcionado como uma sala de aula invertida nas aulas do mestrado. No caso da graduação, o que eu tenho feito é introduzido esta pauta em algumas unidades curriculares que eu ministro. Por exemplo, essa unidade curricular que eu estou ministrando no momento, que é sobre a paisagem, a gente tem começado a falar da paisagem do ponto de vista amplo, que inclui aspectos físicos e sociais, e a paisagem para o futuro. Qual é a paisagem, né, que vai atender ao sistema de mudanças climáticas e como a nossa ideia de paisagem é importante para construir cidades mais resilientes, sustentáveis no futuro. Então eu acho que duas vias essa experiência do Lab e como ela afeta a experiência da graduação. Eu acho que a primeira é, de fato, a sala de aula invertida, né? Alguns alunos eu levei de planejamento urbano, a gente fez exercícios na área, etc. Então é o Lab como sala de aula invertida, mas a outra é no sentido de que me empurra, né, a tocar em questões que eu vou necessariamente levar para a sala de aula e incorporar nas unidades curriculares que eu ministro como professora. Por isso, é impossível, gente, a gente não ter essa tríade, sabe? Ensino, pesquisa e extensão. Verdade. A extensão é um complemento muito grande, né? Tanto é que a garagem nasceu de uma extensão também. Sim. Né? Sim. E, cara, o que a gente tá fazendo aqui é muito legal, eu adoro estar fazendo isso, inclusive de ter essa oportunidade da gente estar discutindo isso, né? Eu acho muito interessante e você falou que você na verdade, é como se fosse uma sala de aula invertida, né? E eu acho que eu ia citar o nosso exemplo, né? Que a gente começou, a nossa primeira conversa foi online. E quando a gente tá aqui presencial, a nossa conversa, nosso contato é completamente diferente, né? Eu acho que isso é importante para o aprendizado em si, né? Eu acho que com a pandemia a gente sentiu isso também, muitas pessoas devem ter sentido. Eu acho que é um aspecto muito importante para a gente levar em consideração. E eu acho que o que você está fazendo de acrescentar essa bagagem que você tem, que você aprendeu com essa comunidade, eu acho que é extremamente interessante também, muito válido. Eu acho bem legal também porque dá uma certa nivelada nessa percepção de, tipo, professor e aluno. Sim. Sendo que é uma conversa, tipo, dá pra ser nivelada, Sim. trocar uma ideia, tipo, ambos aprenderem, compartilhar esse conhecimento. Eu acho legal ter essa iniciativa, tipo, de aplicar. Eu vejo isso muito nos professores que eu tenho em design, como as experiências fora da faculdade acabam influenciando muito como eles dão aula aqui dentro. Sim. Porque é um tema, especialmente essa coisa da pegada ambiental, sabe? Você vai fazer um produto, beleza, o material é sustentável, mas como que vai ser o transporte? De onde que ele vem, sabe? Como que a área vai ficar afetada quando você remover esse material? Então a gente percebe que não é só sobre o produto final, mas sim sobre um processo inteiro. Quando a gente fala de arquitetura, então, que a gente está falando de construções, paisagismo, sabe, aonde a gente vive. Então Sim. é uma carga e um Uma peso. responsabilidade muito grande. A responsa é muito, muito grande. E, Ana, uma coisa que eu queria comentar com você também, citando novamente o nosso episódio do Rolê do Design, é sobre assentamento urbanos precários. Né? Eu acho que seria interessante a gente voltar a dar uma palhinha sobre isso pro pessoal que tá ouvindo a gente ficar ciente, né? Porque como já não tem episódio novo, então eu acho interessante a gente atualizar e trazer esse termo pra cá também. Tá, então, você citou, né, a Carta da ONU de 1948, não é isso? Que constitui os direitos universais, né, e a moradia digna como parte dos direitos universais. Na Constituição de 88, foi incluída, através de uma emenda em 2000, a moradia como direito individual. O que acontece, né, é que o Estado não consegue cumprir a sua obrigação constitucional de fornecer essas condições de vida, trabalho, moradia digna, educação para todos os seus cidadãos, né? E o que acontece é que muitos cidadãos despossuídos,
eles vão procurar formas de sobrevivência. E formas de sobrevivência não passam pelo mercado, porque eles não têm renda para adquirir a terra, para fazer a sua moradia. E eles começam, com os recursos poucos que conseguem arregimentar, ocupar áreas de proteção ambiental, áreas que não têm valor, áreas que estão desocupadas, para poder sobreviver na cidade, para tentar trabalhar, para tentar constituir suas famílias e se integrar no sistema social, né? Então, a moradia digna é parte de um problema maior, que é a desigualdade social. O que acontece, né, é que com o futuro do clima e a emergência climática, né, a gente vai ter um agravante muito grande nas condições ambientais. O alimento vai ficar mais caro, né? A poluição e o lixo estão ficando cada vez maiores. As chuvas e os eventos extremos, as secas que levam a incêndios, vão ficar cada vez mais frequentes e graves, e isso vai afetar mais fortemente essas populações já espoliadas no nosso passado de exploração. Então, quando a gente fala hoje em justiça climática, a gente está falando de justiça social, porque sem resolver a questão social, a gente não vai resolver a questão climática. E a questão climática, ela é o outro lado, a outra face da questão social, porque o sistema que a gente vive é um sistema de superexploração de tudo e de todos, da natureza e das pessoas. E ele vive e se alimenta dessa superexploração. Então, são os dois lados da mesma moeda. A moradia digna são as ocupações nessas áreas, vamos dizer assim, livres do mercado, que são as áreas de proteção ambiental, que abrigam essas pessoas, e elas reproduzem as suas moradias com materiais precários, ausência de saneamento básico, ausência de infraestrutura de drenagem, ausência de sistema de transporte, equipamentos públicos ao redor. Muitas vezes elas até compram esses terrenos, mas como esses terrenos não têm propriedade legal, elas são enganadas e elas compram algo que nunca poderia ter sido vendido. Então existem também o problema dos loteamentos clandestinos. Então, uma moradia, ela é considerada um assentamento urbano vulnerável na relação com os sistemas de infraestrutura urbana, isto é, a ausência dos sistemas de infraestrutura urbana, precariedade dos próprios materiais de construção que fazem essa moradia e acesso à terra, se a terra é ou não da pessoa, porque às vezes o barraco é até de alvenaria, mas não é da pessoa, então é vulnerável, tá? Então, todos esses pontos definem um assentamento urbano precário. Exatamente. E independente do... o local em si, né? Você falou se ele não ser legal, mesmo que se ele fosse um pouco mais próximo, por exemplo, um pouco mais distante, na verdade, ele ainda seria considerado um assentamento urbano precário? Ou não é a terra em si que determina isso? Então... não é a localização em si que determina se ele é precário, periférico ou central, né? Existem periferias no centro da cidade, ou seja, existem assentamentos urbanos precários no centro da cidade, certo, tá? Entendi. O que caracteriza um assentamento urbano precário é a vulnerabilidade dos seus moradores, que está na ausência das infraestruturas públicas, na precariedade dos materiais e na ausência de segurança em relação ao regime de propriedade e posse do imóvel. Então, qualquer um desses itens que não houver é caracterizado como um assentamento urbano vulnerável. Entendi. E eu acho que você chegou a falar antes também que essas pessoas não podem ser simplesmente despejadas desse lugar, né? Por exemplo, como eles não estão ocupando um lugar legal, vamos se dizer assim, o governo, por exemplo, não pode tirar eles de lá porque não vai ter um outro lugar para eles terem onde se alocar, né? Seria isso? Exatamente, né? Toda a remoção, ela tem que prever
uma realocação dessas pessoas, principalmente próximas aos seus vínculos de vizinhança, família, solidariedade. A gente prega, né, que haja uma reestruturação importante da oferta de habitação no Brasil e em São Paulo também, para que comece a se caracterizar a necessidade das populações que são afetadas por remoções. Por exemplo, a necessidade de manter vínculos de solidariedade e afeto dessas pessoas com os seus vizinhos, a necessidade de compreender as demandas familiares de cada família que é desalojada, porque, por exemplo, lá no Torresmo, a gente teve a desafetação de uma família com 12 crianças. Nossa. Como vai pôr 12 crianças num apartamento de 30 metros quadrados, que é o que tem a oferta de moradia popular? Então, assim, é importante que haja um trabalho de assistência social robusto nessas localidades que a gente não tem visto funcionar, não. Sistema institucional, ele existe, mas ele funciona mal, ele funciona dentro de padrões de atendimento, pelo menos o que eu testemunhei, eu só estou falando do que eu vi. Sim. O que eu testemunhei foi isso, foi uma certa... Primeiro, né, o trabalho das assistentes sociais foi muito inferior ao que deveria ter sido, no sentido de caracterização das necessidades das famílias. Eles trabalham também, a política habitacional, quando ela vai fazer uma desafetação, ela desafeta uma área. Então, ela não importa que, por exemplo, lá onde teve a desafetação, tinham moradias que estavam em condições de resistir às inundações. Mas elas foram desafetadas do mesmo jeito daquelas que não estavam, porque a desafetação é feita por área. Então, isso também é uma coisa que não deveria ocorrer. Deveria ocorrer uma avaliação imóvel por imóvel, Sim. família por família. Depois, se dá para a família um auxílio, aluguel, né, que eu não vou nem entrar no mérito se é suficiente ou não, mas não se cuida para que se tenha oferta de aluguel nas imediações. Então, essa política de desafetação deveria estar combinada com uma política de melhoria e regularização do padrão das habitações ofertadas para aluguel, já que eles têm a bolsa aluguel, o auxílio aluguel, não importa se é suficiente ou não. Como é que eu melhoro a oferta de moradias para o aluguel na área? Porque o que aconteceu? As famílias pegaram esse dinheiro e não conseguiam alugar um imóvel nas imediações, porque não tinha, simplesmente não tinha. Os que tinham estavam em péssimas condições de habitabilidade e não tinha. Não tô nem falando que era caro, tô falando que não tinha. Nossa, que situação, né? Imagina, uma pessoa, ela sai do lugar onde ela estava anteriormente, aí ela vai procurar um imóvel, aí é caro, aí não tem, é um imóvel sem condição de morar, né, dependendo da família também. E a gente vê também que o aluguel hoje em dia está extremamente alto, né? Imagina para uma pessoa que não tem condição. E eu queria te perguntar também se isso talvez se relacione a ocupações, pessoas que saem desse lugar e acabam não encontrando essa oportunidade, elas acabam ocupando outros territórios, como a gente vê prédios desocupados, por exemplo. Isso tem alguma relação? Olha, isso tem, embora, né, quando a pessoa aceita uma política de desafetação, né, porque elas têm que concordar, são políticas que são feitas com a anuência dos moradores, nesse caso, né, que eu testemunhei, elas assinam um termo de que não vão ocupar imóveis do poder público, né? Sim. Mas o que acontece é que muitas vezes, como elas não têm outra condição de resolver o seu problema de moradia, elas acabam sendo empurradas para essa situação novamente. Então é um ciclo que é um ciclo vicioso, sabe? De falta de moradia, de uma política pública que tem uma série de lacunas que não respondem à necessidade da população que está desalojada, que volta a fazer pressão no sistema informal das ocupações, da moradia precária, etc, etc. Então, quando essa pessoa, o que acontece na realidade, o que eu vi, pelo menos com essas 60 famílias, é que não é assim que a política pública o fato dessas famílias terem sido atendidas por uma política pública de auxílio moradia não retirou essas famílias da pressão e reprodução
do sistema de moradia precária na cidade de São Paulo. Isso foi uma das coisas que eu testemunhei. Entra muito na questão que a Fá falou, né? De você desumanizar essas pessoas. Sim. Tanto nisso quanto no que você estava falando antes de, tipo, sabe, você, beleza, tira as dali, você não faz um julgamento, você faz um julgamento só da área e não isolado de cada um, sabe? Ah, essa casa realmente precisa sair daqui, tipo, essa família precisa sair desse local, ele não comporta ela. E aí você acaba afetando muitas pessoas que talvez não tinham necessidade, ou as que são afetadas, parece que é tipo uma, sabe, tentar, vamos mudar isso aqui, mas vamos tentar não se prejudicar tanto, sabe? Tipo, beleza, você sai daqui, assina esse contrato, vocês não podem ir para outro lugar, a não ser que você pague, e você não contempla se ela realmente pode fazer isso ou não. Então acho que entra muito no que você falou. Eu acho que a gente tá indo pro encerramento do programa agora. Queria só te perguntar mais uma coisa, não sei se vocês também querem perguntar algo a mais também, mas essa questão toda, você acha que tem algum, tipo, quem que se privilegia com essa situação, sabe? Quem que você acha que... Porque parece uma coisa quase que uma manutenção de, tipo, beleza, vamos manter essa hierarquia social, a gente aqui no centro, essas pessoas prejudicadas. Nossa, você quer que eu fale isso? Ah, você que sabe, né? Sem pressão. Tá legal. Tem uma cadeia produtiva que se beneficia muito da reprodução desse sistema. Primeiro, né? Essas pessoas que pressionam o mercado de trabalho porque são desempregadas, elas fazem com que os salários fiquem baixos, que se você tem uma oferta muito grande de mão de obra e você, portanto, pode abaixar o valor da mão de obra. Então, tem essa forma de reprodução. Outra, vamos dizer assim, mais abstrata, né, para não responder tão a queima-roupa, mais abstrata também é que a pessoa autoconstruindo sua casa, morando sem custo, o Estado fazendo vista grossa para tudo isso, o que acontece? Você tem a garantia de um padrão de reprodução da força de trabalho que não é remunerado por ninguém, fica em cargo do próprio trabalhador. Então o salário dele pode ser mais baixo, porque ele mora num lugar que é meio de graça, ele mesmo fez a casa dele e ele conta com a vizinha para ficar com a filha dele quando ele sai do trabalho, etc, etc. Então tem também esse mecanismo de informalidade, ele permite um padrão que os sociólogos chamam, né, de superexploração do capitalismo brasileiro. É um capitalismo cuja informalidade opera dentro de um sistema de superexploração. É um capitalismo socialmente barato e ambientalmente barato. Entendeu? Em relação aos países que têm mais direitos sociais e garantias sociais e ambientais do que o Brasil. Do ponto de vista efetivo, o que você tem é uma indústria da construção civil, né, que de alguma forma se beneficia dessas obras que são de grande porte, essas obras que movem a cadeia, por exemplo, né, políticas habitacionais de grandes proporções, elas são grandes volumes de obra para construtoras. E grandes construtoras também têm muito interesse político, operam na cadeia política. Então, a política pública e as grandes construtoras, elas têm uma relação muito simbiótica na manutenção dos problemas urbanos que a gente vive na cidade, porque são problemas de construção, né? A gente está falando de moradia, a gente está falando de drenagem, a gente está falando de infraestrutura cinza, tudo isso gera contrato, e quanto maior a obra, maior o contrato. Então, isso abre um sistema. Entendi, é realmente uma mescla e uma soma de vários fatores que englobam tanto capitalismo, exploração, visando lucro ao máximo, que infelizmente é uma realidade que acho que não só reflete no aspecto da arquitetura, mas em vários outros setores que a gente acaba testemunhando. Vocês têm mais alguma pergunta? Pra falar a verdade, eu tenho. Vai lá. Eu tava pensando aqui, eu queria te perguntar, voltando ao assunto que a gente teve agora há pouco, só me corrige, o termo tá correto? É desocupação? Olha, o termo técnico é desafetação. Desafetação? É feio, certo. né? E numa desafetação, eu fiquei curioso que você disse que tinha um local ali, uma casa, que ela estava em condições de permanecer naquela área de risco, né? O que caracteriza um local como esse seguro?
Porque a gente sabe que existe essa possibilidade, né, de ele sofrer por esses riscos, mas o que poderia caracterizar uma casa que uma pessoa poderia conviver ali sem se preocupar com, sabe, alagamentos e outras coisas do tipo? Olha, para a gente ser bem criterioso, era necessário que de fato se fizesse uma avaliação técnica das estruturas e da condição geológica do terreno para que eu pudesse te dizer com segurança, sim, essa casa tinha condição de ficar. A gente batendo o olho, a gente vê, não tem trinca, né? O solo está mais ou menos estável, vai ser estabilizado com as obras. É uma casa de 2 andares, tem fundação, né? É feita de concreto, com bons acabamentos. É uma casa sólida. Você olha, não é uma casa precária, é uma casa com fundação, com estrutura, com alvenaria, é uma ótima casa. Sim. Não tinha nenhuma fissura, nenhuma coisa. Ao contrário de muitas que já estavam com a cozinha dentro o fogão quase dentro do córrego já, né? Entendeu? Então, ou outras que você bate o pé e faz toque, 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 tá oco, né? Então, daí eram situações de fato muito preocupantes, né? Mas quando vai desafetar desafeta a área toda. Então... Independente das casas que estão lá, né? Exatamente. Então, esse é o problema. E não tem nenhum apelo que a pessoa Por possa exemplo, fazer? Então, essas que estão em boas condições, por exemplo, você vai para o plano de resiliência da cidade de Nova York, eles já estão prevendo que grande parte da cidade formal vai ficar embaixo d'água com o aumento do nível dos oceanos no futuro. E eles já fazem várias soluções de reforma, né? Então, assim, o térreo tem que ficar alagável. Então, a pessoa poderia ser instruída para deixar o seu térreo alagável, só móveis de plástico, as coisas de valor em cima, já criar uma situação porque a gente pode medir a lâmina d'água que impacta nessas áreas de inundação. Então a gente pode dar uma previsão, né? Isso é interessante. Eu não sabia que tinha como dar essa previsão assim. A gente pode dar essa previsão. Então a cidade de Nova York, com o seu plano de resiliência, já faz essa previsão e já tem incentivado reformas em casas formais para que elas se adaptem ao futuro das mudanças climáticas, do aumento do nível dos oceanos e convivam com os alagamentos que existirão. Então, essa é a nossa realidade. A gente tem que conviver com os alagamentos que existirão. Como? Essa é a questão. Temos que elevar as vias de transporte para não isolar as cidades, temos que desocupar os térreos. São medidas que vão depender aí da análise de risco que deve ser feita através de cálculos. Verdade, e a mudança climática já é um fato, né? Então a gente pensa, quando a gente estiver pensando nisso, já no futuro, acho que já seria interessante, né? Seria interessante a gente adotar essa política aqui pra gente também, né? Mas enfim, então acho que a gente tá chegando no final, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Eu queria só perguntar do Lab mesmo, assim, pra caso alguém tenha ficado interessado, né? Se a pessoa consegue de algum jeito participar, entrar, o que ela tem que fazer? O Lab é um programa bastante aberto. Quem tiver interesse, a gente aceita voluntários, precisamos do trabalho de todos os alunos e é só me procurar. Pode me escrever no meu e-mail, ana.coury, meu sobrenome, KOURY, @ulife.com.br. É só me escrever lá e a gente marca uma entrevista e faz um planinho de trabalho aí. Também oriento alunos de iniciação científica, né? Temos bolsas no Lab para alunos interessados também. É bem legal. Podem me procurar. Legal, Ana. A gente vai deixar seu contato na descrição para quem tiver interesse buscar. E então eu acho que é isso, né, pessoal? Sim, foi um episódio muito bom, muito informativo, esse remake do Acho primeiro que rolê dá do pra considerar um design. remake. Sim, versão Redux do primeiro rolê do design. Muito obrigado, viu, Ana, pela sua Muito participação. obrigada. Foi muito legal. Novamente, a gente vai sair daqui com muitas Sim. coisas novas, né? Sim. Muito interessante o nosso papo. Então, o Lab seria a forma principal de, tipo assim, alguém que ouve esse episódio e quer ajudar, pra caso queira, não sei, atuar de alguma forma. Você acha que o Lab é a principal forma ou tem outros caminhos que a pessoa poderia atuar?
Olha, eu vou puxar, claro, para o meu lab, mas tem vários caminhos que as pessoas podem procurar. Tem vários professores que atuam, a professora Maria Isabel também atua em comunidades. A São Judas tem um cardápio grande de atividades de extensão ligadas à inserção social e tal. Então, sempre, dependendo do interesse das pessoas, né, procurarem os professores que atuam nessas áreas de vulnerabilidade, nesses temas, né, para se envolver, se engajar, porque hoje é isso que vai fazer a diferença. Sim. É o nosso engajamento e a nossa disposição em atuar em trabalhos voluntários. Eu considero o Lab uma parte atividade acadêmica, uma parte trabalho voluntário mesmo, porque eu fazemos festa, distribuímos cesta básica, fazemos festa da Páscoa das crianças. A gente faz de tudo lá no Lab. Que legal. Por isso sempre reforço é muito bom. E eu queria agradecer super vocês, adorei conhecê-los. Obrigada a você. E espero que a gente tenha muitas outras possibilidades de com making certeza. e remaking. Sim, Por favor. sabe, porque na garagem a gente costuma sequestrar os nossos convidados, né? Mas aqui, você, como é uma convidada especial, a gente chamou pra um café, né? Um café na A gente garagem. convida pra tomar café. Sim. Então é mais tranquilo. Mas por favor, apareça mais vezes aqui ou até na garagem mesmo. Sim, aí a gente se sequestra nesse caso, né? Vai ser Brincadeira. vai ser outras ideias. Mas, enfim, foi um prazer ter você aqui. Sim. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que é isso, né? Pessoal, dá 5 estrelas no Spotify. A Sim. gente tá com muitos ouvintes, mas a gente Sim. só tem 17 estrelas no Spotify. Aí não dá, né, pô? Pois é, dá umas Deixa o estrelinhas aí pra like, nós. comentário. Compartilha. Sim. Uhum. E principalmente se vocês chegaram até o fim, né? Se vocês estão ouvindo isso, muito obrigado. E é isso, pessoal. Acho que chegamos ao fim. Sim. Eu sou o Arthur Alves. Eu sou o Cauã. E eu sou a Fátima Farhat. E eu sou a Ana Paula. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Café na Garagem, uma produção do Laboratório de Arte Sequencial, projeto de extensão da Universidade São Judas, Campus Moca. Apresentação: Arthur Alves, Fátima Farhat e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprile. Produção e direção: Professor Fábio Sgroy.
Café na Garagem, uma produção do Laboratório de Arte Sequencial, projeto de extensão da Universidade São Judas, Campus Moca. Apresentação: Arthur Alves, Fátima Farhad e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprile. Produção e direção: Professor Fábio Sgroy.